E o Mengão tentando embalar novamente aí, né? Após o tropeço da penúltima partida. Ontem fez um belíssimo jogo aí contra o Santos. É bem verdade que começou o primeiro tempo ali numa rotação baixa. Aquele tipo de jogo que o torcedor fica incomodado, não à toa saiu ali no primeiro tempo escutando algumas vaias. Mas, meus amigos, parece que enfiou o dedo na tomada e voltou para um segundo tempo muito mais ligado, né? Qualidade, obviamente, dos jogadores do banco também que entraram. O Paquetá fazendo uma belíssima partida, marcando um gol ali excepcional, muito bom para dar confiança para esse jogador que a gente sabe que tem muito a entregar para o Flamengo. Não à toa ele é muito cobrado, né? Porque não veio barato, então assim, foi um jogo que o Pedro também marcou para voltar a ter confiança, então acredito que de fato uma partida que vale além dos 3 pontos, vale também ali a força, né, de você reagir a um placar adverso, mostra ali qualidade dos jogadores e além de tudo serve para dar confiança, principalmente nesse mês insano do futebol brasileiro, que tem aí Libertadores, tem Copas, então muita coisa acontecendo. Vamos reagir então à mídia trazendo tudo aí do Mengão, depois a gente volta com mais notícias. O Flamengo se recuperou em grande estilo para cima do Santos, venceu de virada, convenceu e retornou ao G4 do Brasileirão. Domingo de Páscoa e o torcedor lotou o Maracanã. Mais de 68 mil pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro. Eles não estavam ali em busca de chocolate necessariamente, mas sim de respostas. Então acho que a gente entendeu o que a gente tem que fazer é responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar e que faltou um pouco de energia de todos nós. Então a gente entendeu bem isso. E não dá pra falar que os primeiros 5 minutos de jogo foram bons. A verdade é que Flamengo e Santos pouco construíram na primeira etapa. A sorte de quem pagou o ingresso é que ainda restava mais um tempo de jogo. E esse sim valeu a pena. Bola na rede é a segunda de Lucas Paquetá nos últimos 3 jogos. Números que reacendem a disputa do meia por uma vaga na Copa do Mundo. Na última convocação, Ancelotti não lembrou do jogador. E a próxima lista já é a do Mundial. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube para que eu possa chegar na seleção e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. E a Páscoa só não terminou com chocolate porque ao apagar das luzes, Plata acertou a trave. Fim de jogo, Flamengo 3, Santos 1. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. De volta ao caminho das vitórias, o Flamengo chega aos 17 pontos, com um jogo a menos, e busca se aproximar dos primeiros colocados. Enquanto o Santos terminou a Páscoa com um sabor amargo, apenas 10 pontos somados e caindo na tabela. Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Foi o maior público do Brasileirão até agora. E, Edu, o Santos até conseguiu se impor, sair na frente, mas depois o Flamengo retomou o seu estilo de jogo e bateu até com facilidade o Santos no final. Mas o Peixe sem o Neymar é outro assunto também. Renata, em jogar contra o Flamengo, você tem que jogar sempre com a corda esticada. E o Santos até que em certos momentos conseguiu fazer isso, né? Marcou muito bem a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O jogo meio truncado, assim, o Flamengo posse de bola, mas o Santos também não sofreu. Aí no segundo tempo começa aí com um belo gol, esse belo gol, né, do Lautaro, né? E aí depois o Santos deixou de jogar. E aí recuou. E quando você acaba recuando como o time do Flamengo, aí você fica muito perto do seu gol. Agora, pra mim, o Daronco, o pênalti, meu irmão, que isso, o Arrascaeta já se joga dentro da área naturalmente. Aí você vai e cai nesse lance aí. Mas eu vejo que o Cuca conseguiu dar uma cara pro Santos, Renato. Eu vejo que o Santos hoje, por mais que teve uma derrota do Flamengo, mas eu vejo que o Santos ainda tem um caminho bom pela frente, porque você viu que tem ideias de jogo, você viu que ele conseguiu mudar o esquema tático. Então a gente espera que o Santos consiga evoluir e conseguir somar mais pontos ainda.
Ronaldão, a gente sempre espera que o Flamengo seja favorito pela qualidade que tem, pelo elenco, mas tropeçou de uma maneira até vexatória para os padrões do Mengão lá em Bragança Paulista e se recuperou bem, precisava vencer e convencer. Se recuperou bem porque o público que estava dentro do Maracanã empurrou o time, porque toma um gol. Depois você vê a torcida empurrando o time para cima do Santos. Foi uma referência até. Era para ser uma tarde e noite de cobrança e acabou sendo uma grande goleada, porque sai perdendo, consegue dar a volta por cima com os jogadores que tem. O Flamengo, a gente sabe que tem 2, 3 times para colocar em campo. Agora, basta dentro de campo eles corresponderem. E isso, com a força da torcida, foi só questão de tempo pro Flamengo buscar essa vitória e um golaço do Paquetá. E agora, Cicinho, tem uma semana diferente com Sul-Americana e Libertadores, outro foco, outros compromissos. O Flamengo vai jogar com o Fluminense o Clássico na próxima rodada e o Santos enfrenta o Galo. Então não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo precisava vencer e o Santos fez o que pôde. Exatamente. O Flamengo, digamos que ele demorou para acordar no jogo contra o Santos. Mas quando acorda e entra a qualidade dos seus jogadores, aí é indiscutível o potencial do Flamengo. O Flamengo só não pode cometer esses erros, principalmente em Libertadores. De deixar a defesa no mano a mano, você ter aquele ímpeto de ataque e ir de uma maneira assim desenfreada, tentando a todo custo fazer o gol e deixar a defesa exposta, é complicado. O Flamengo sofreu isso daí já o ano passado, na final aí daquele Libertadores e campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana, o Flamengo pecou nisso, então tem que tomar muito cuidado. Mas é um time que, hora que engrenar, aí vai ser difícil parar realmente. Opa, aqui sim a nossa tela mostrando então o Pedro, tá? Olha só, faça a reverência, os maiores artilheiros da história do Flamengo, Zico, 508 gols, caramba, hein? Depois Dida, o Henrique Frade, Pirilho, Romário e o Pedro. Pedro com 261 gols, igualando, portanto, 161 gols, igualando, portanto, a marca do Gabigol. Então os dois aí num top 6. Será que dá, hein, pra ele igualar o Romário? Não, é difícil, hein? Faltam quantos ali? 45? Né? 45, 44 gols. Por que não, hein, Pedro Henrique Torre? De repente, se ele ficar mais uns, em uns 3 anos? Em uns 3 anos, acho que ele bate isso daí, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abração pra você, abraço Jailson, abraço Breiler, todo mundo ligado com a gente aqui no Sport Center. Olha, o Pedro já teve ano com 35 gols no Flamengo, então, assim, depende de como o time vai render, o entorno dele, enfim, de como tudo vai ser possível, vai nadar de braçada ou não, mas enfim, e também ele às vezes convive com algumas lesões, né? Bom, mas acabou que ele fez o gol de virada ontem no Maracanã, né, o cruzamento da direita, o Varela, e aí o Zé Ivaldo meio que colocou para dentro também, ficou aquela dúvida ali, mas o Pedro acabou faturando, ficou com 1-6-1. E aí o Flamengo chegou a fazer 3-1, golaço do Paquetá, o Jailson disse bem no segundo tempo, deu mais qualidade à equipe, aproveitou até o cansaço destacado pelo Cuca, para dar uma aliviada, né, Bruno, nesse ambiente, porque já estava carregado depois daquele 3-0 para o Bragantino, 3-0 um tanto quanto avassalador. Algumas vaias ontem já no Maracanã, no intervalo, direcionadas muito para o Samuel Lino também, em alguns momentos que ele pegava na bola, mas agora dá uma aliviada e dá uma tranquilidade até para a estreia na Libertadores na quarta-feira contra o Cusco, lá no Peru. Então, importante, domingo Fla-Flu, domingo não, sábado o jogo Fla-Flu, e aí de fato o Flamengo tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas... Quarto colocado, 17 pontos, a 8 do Palmeiras, embora com o jogo a menos, a distância ainda é grande. Enquanto tiver essa distância grande, Bruno, vai ter que ser rodada a rodada para ver como é que a torcida vai reagir, como é que o time vai se comportar. É aquela pressãozinha gostosa que a gente já sabe que acontece no Flamengo anualmente. Mais um dia normal, Pedro, aí na sua vida, tá? Mas é isso, o Flamengo tem um jogo a menos e é um jogo em casa contra o Mirassol, tá? Se ele vencer essa partida, ele vai a 20 pontos e chega ali a mesma pontuação do Flu e também do São Paulo. Então tá aí, nação, esse foi o corte, né? Um corte muito bom, muito bacana. A gente pôde acompanhar o pessoal da ESPN, o pessoal também do Jogo Aberto, né? Renata Fã ali, o do Dracena, né? O pessoal trazendo a análise, né? Então, deixar os créditos a eles aí. Uma análise muito boa, realmente. E o Flamengo, com isso, né? Começa esse mês agora
de muitos jogos, muito importante. Aí já tem jogo na Libertadores, já tem clássico no final de semana pelo Brasileiro. Então, assim, vai ser uma sequência aí muito forte do Flamengo, e que bom que ele venceu ontem, porque um resultado ali que não fosse a vitória poderia jogar uma pressão para cima desses jogadores. E num mês como esse, de jogos muito importantes, né, como Libertadores, jogo na altitude, é uma coisa que preocupa. Flamengo geralmente não vai bem, né, em jogos assim que tem que encarar a altitude. Tomara que seja de forma diferente, né? Tem um plantel grande, então o técnico aí, Jardim, pode mesclar bastante durante a partida, né? Você começar com o time, depois vai trocando para oxigenar o time. Nesses jogos de altitude é sempre importante tá pensando nessa parte física, porque chega na reta final ali os jogadores extenuados, né? Então isso acaba comprometendo demais a qualidade do time. Mas o importante foi a vitória contra o Santos. Isso foi o que valeu para voltar ali a brigar, ficar no topo, não se distanciar do líder, mostrar força, mostrar poder de reação. Então isso tudo aí foi muito válido pro Mengão, né? Rapaziada, o corte foi esse aí. Eu espero que vocês tenham curtido, já que ficaram por aqui até agora. Acredito que tenham gostado, então deixa o like, sem miséria com like, senta o dedo aí no like para poder dar uma moral pra gente. Também se inscreva no canal para não perder nada do que acontece no mundo do Mengão, e até aquele próximo vídeo. Valeu!